Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de setembro de 2021. Luto na adolescência e como ajudar um jovem que perdeu um ente querido, parte 2. A morte precoce de Bruno Covas aos 41 anos interrompeu os planos de um futuro promissor e também abriu uma lacuna na vida do filho, Thomas, de 15 anos. O prefeito de São Paulo, reeleito no ano passado, convivia com um câncer em estágio metastático que teve início na cárdia, região localizada entre o estômago e o esôfago, e realizava tratamentos para conter o avanço da doença. Os dois eram bastante próximos. O garoto morava com o pai, em esquema de guarda compartilhada, esteve ao lado de Covas em momentos cruciais da eleição no ano passado e também nos dramáticos dias do agravamento do estado de saúde do político, como mostram fotos de redes sociais e inúmeros relatos. É claro que em um momento como este a família, especialmente Thomas, receberam inúmeras manifestações de solidariedade. Segundo a psicóloga Estela Lourenço, especialista em adolescência, viver o luto em meio a esta fase da vida é, de fato, delicado. Precisamos considerar que, além da perda, eles estão lidando com transformações e inseguranças inerentes à juventude. Essa pode ser uma experiência desorganizadora, de muita dor e sofrimento, afirma. Especialistas em saúde mental explicam como os adultos podem tornar essa fase menos dolorosa para os jovens. Apoio da família é fundamental. A perda pode gerar sentimentos como estresse, angústia, desamparo e sensação de que a segurança está ameaçada. Nem todos, entretanto, demonstram aos mais velhos o que estão sentindo. De imediato, muitos podem se retrair, explica Laura Romero, psicóloga clínica. Isso não quer dizer, no entanto, que devem ser deixados completamente sozinhos, em especial nos primeiros momentos. É importante que sintam que podem contar com a família e quanto mais ajuda recebem, mais facilmente conseguem entender e lidar com as situações pelas quais estão passando. A forma como os adultos lidam com a causa do falecimento também impacta no emocional dos adolescentes. Diferentemente das crianças, eles já possuem maturidade suficiente para compreender quando a saúde do ente querido não vai bem ou quando uma fatalidade acontece, por isso podem sentir irritação quando a família omite ou mente sobre esses fatos. Participar ou não dos rituais? Tanto a criança quanto o adolescente têm o direito de saber a verdade sobre a sua história e de participar ativamente dela. Se é um desejo participar dos ritos fúnebres, essa vontade pode e deve ser realizada, aponta Daniele Ribeiro, psicóloga e psicopedagoga. Só é necessário cuidar, no entanto, para que o jovem não assuma responsabilidades para as quais ainda não está preparado, como organizar a cerimônia, tomar decisões importantes sozinho ou lidar com questões financeiras. Qual a melhor forma de ajudar? Primeiro, é preciso estar disponível para escutar, apoiar e conversar de forma aberta, respondendo a dúvidas, se elas existirem. Algo que pode ser muito dolorido é sentir que seu luto não está sendo validado pelos adultos que têm ele como referência ou pelo seu ciclo de convivência, alerta Estela. Ou seja, é importante que o adolescente se sinta autorizado a falar sobre seus pensamentos e sentimentos sem ser criticado, julgado ou cobrado. Quando procurar ajuda psicológica?
De acordo com Stella, nem toda perda significativa demanda acompanhamento psicológico, mas em alguns casos ele pode ser necessário, em especial quando os demais membros da família também foram severamente afetados pela perda. A psicoterapia tem como objetivo prevenir possíveis complicações frente a essa experiência, auxiliar na qualidade de vida e oferecer suporte diante da realidade nova que se impôs, diz. Ou seja, se o jovem manifestar o desejo de se consultar com um psicólogo ou se a família perceber que não está sendo suficiente para ampará-lo, ele pode se beneficiar do atendimento profissional. No livro Reencontro com a Vida, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala sobre a preparação para a morte. O inexorável fenômeno da morte é parceiro vigoroso das expressivas manifestações da vida biológica. Sucede-se, um ao outro, reciprocamente, em intercâmbio contínuo, até o momento em que se interrompe o fluxo vital, dando lugar à desencarnação. Enquanto a mitose celular ocorre, mantendo a organização fisiológica, milhões de outras células desarticulam-se vencidas pelo desgaste, após realizado o mister que lhes diz respeito. Assim, vida e morte, na fenomenologia orgânica, são partes idênticas da equação existencial. Nada obstante, a criatura humana acompanha as transformações que se lhe operam na maquinaria física, sem dar-se conta da proximidade da morte que, aliás, acontece em todos os períodos da vida transitória. Mergulhando na névoa carnal, o espírito ouvida sua procedência e evita pensar no impositivo do retorno que lhe sucederá, procurando, nas fugas psicológicas, nas dissipações, no prazer incessante, a maneira de não ser consumido pelo processo de desgaste. Assim, acredita que a morte é questão para remotas reflexões, quando anunciar-se, qual se houvesse a necessidade de aviso prévio, não fosse o contínuo passar dos minutos a inabordável informação. Desse modo, não se permite pensar na transitoriedade do carro orgânico, embora note-lhe a paulatina desorganização, na sucessão dos dias, as dificuldades que se apresentam, o emperrar das peças, os transtornos de conduta assinalando a inevitabilidade do fim desse ciclo e o início de outro mais significativo e mais relevante. Exclui das suas reflexões a realidade imortal, aferrando-se aos impositivos do corpo e da existência física, como se essa fosse indestrutível. Tudo lhe fala sobre a fragilidade do organismo, a sua temporalidade, os riscos a que está sujeito. No entanto, o engodo que se permite o indivíduo faz que ignore esses impositivos de alta significação. Prossegue, então, formulando planos para o gozo, acumula inutilidades, disputa primazias e favores, luta por migalhas, explode de ira e cólera quando se sente contrariado, ao invés de comportar-se de maneira mais lógica e saudável. Considerasse, no entanto, a jornada material na condição de uma experiência com limites estabelecidos de tempo e de oportunidade, muito diferente seria a sua maneira de viver e de ser. Valorizasse as coisas e ocorrências somente do ponto de vista da sua relativa significação, e aprenderia o desapego, a liberdade, a compreensão a respeito das demais criaturas, superando as conjunturas afligentes a que se amarra, vivenciando bem-estar e alegria de viver. Mediante essa conduta educativa evitar-se-iam desgastes e mágoas, inquietações e rebeldias, consciente que estaria de encontrar-se num contexto de elevação rápida e de segurança limitada, pensasse que cada dia vencido é um a menos no calendário do futuro, e adquiriria júbilos que se fariam estímulos para o prosseguimento da jornada, experimentando a liberdade em relação aos fatores de perturbação e de angústia.
a preparação para a morte merece um tratamento pedagógico semelhante ou talvez mais cuidadoso do que aquele apresentado pelo currículo existencial. Criando o hábito de pensar na interrupção das atividades, na cessação dos programas, a ação teria procedimentos felizes e enriquecedores de paz. A leviana indiferença em torno da morte faculta-o encharcar-se mais nas paixões sensoriais, nos impulsos primários, nas lutas pela posse, pela dominação de coisas e pessoas. Terrível frustração sucede a esses que assim procedem, quando o guante da desencarnação lhes interrompe o galopar dos desejos e da loucura a que se entregam, morrem, sem dar-se conta da ocorrência, continuando na azáfama a que se entregavam. Algumas vezes, surpreendidos, acompanham sofrendo a disjunção molecular e negam a realidade, diante do corpo que se dilui. Experimentam as dores e cruéis situações que são forçados a participar, em face das impregnações do perispírito imantado aos despojos pelas terríveis ligações até então mantidas. Apavoram-se ante a decomposição cadavérica, procurando romper os liames que os detêm jugulados aos despojos carnais, acreditando-se em pesadelos contínuos, como se não houvera sido a sua existência uma viagem em neblina no rumo da alucinação. O pior está nas sensações que experimentam, como se as estivessem vivendo intensamente, em decorrência dos longos apegos agora difíceis de ser liberados. Todo o processo de fixação impõe período idêntico para a sua liberação. Assim ocorre com os vícios morais, mentais, emocionais e físicos, que permanecem afligindo o espírito, mesmo quando já os abandonou, desde há algum tempo. Ei-los que ressurgem em sonhos, em ressumar de necessidades, impondo-se como algozes dominadores, tentando arrastar de retorno as dependências infelizes. Em outras oportunidades, enlouquecem e afundam no poço do esquecimento de si mesmos, sendo reconduzidos a dolorosas reencarnações, arrastando situações de demência, de imobilidade tormentosa. Por fim, em situações outras, são arrebatados por inimigos também desencarnados, que realizavam parceria mental obsessiva com eles, nutrindo-se das suas energias e prosseguindo na vampirização perversa. A morte é somente uma experiência de desvestir uma para assumir outra indumentária, entretanto, prosseguindo na vida. Quanto menos se prepara o indivíduo para o seu enfrentamento, mais dolorosa se lhe apresenta no momento em que se impõe. O hábito de pensar no fenômeno inevitável produz aceitação da ocorrência, predispondo a uma natural conduta diante dele, o que faculta mais imediata liberação das ataduras e fichações emocionais em relação ao fardo celular. Isto porque, as experiências cultivadas no corpo prosseguem exigentes e alucinatórias, quando se interrompem, da mesma maneira como sucede com as emoções superiores que elevam a mente a faixas vibratórias superiores, facultando-o experienciar de alegrias e de paz. Desse modo, longos transes em vida vegetativa no corpo, prolongados como as e difíceis recuperações orgânicas são, para o espírito, terapia valiosa e recurso iluminativo para a sua evolução. Ninguém deslustra as leis universais, sem que seja convocado à reabilitação. Assim, indispensável se torna a todos os viajantes do carreiro material o dever de pensar na morte, na maneira como a enfrentará, nos recursos de que dispõe, no desapego aos denominados bens materiais, preparando-se conscientemente, pois que se desencarna conforme se reencarna com o patrimônio moral invisível e essencial. Balneário Gaivota, 15 de setembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.